Há 10 meses atrás, eu decidi escrever meu primeiro livro. Mas a partir do momento que eu tive essa ideia, que eu tive essa vontade, eu me peguei fazendo várias perguntas. Tipo assim, onde que eu começo? Será que eu consigo fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Oi, meu nome é Gabriel Carelli e hoje eu quero contar pra vocês como eu fiz pra escrever o meu primeiro draft do meu livro, que foi finalizado há pouquíssimos dias atrás. No meio do caminho, contando essa jornada, eu quero passar algumas dicas pra você que tá pensando em escrever seu primeiro livro. Então, antes da gente começar, eu só quero pedir pra você curtir esse vídeo. Claro, se você gostar, se inscrever no canal e me seguir também nas outras redes sociais que estão todas aqui na descrição, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente tem que falar é que a gente precisa trabalhar com uma ideia que a gente seja completamente apaixonado. Quando eu falo isso, eu tô falando na questão de que, assim, você tem que ter noção de que você vai passar muito tempo com essa ideia, entendeu? Não é uma parada de 1 mês, 2 meses, não. A gente tá falando talvez de aqui vários meses e de talvez anos na mesma ideia, trabalhando a mesma ideia. Então, como que você faz pra ter uma grande ideia, pra você ter a ideia que você vai trabalhar em tanto tempo? E o que eu costumo fazer para conseguir ter as minhas ideias? Como eu cheguei na ideia principal para escrever esse livro aqui? Bom, se a gente for falar na questão das ideias, simplesmente não é uma questão simples. Eu te garanto que se você sentar na sua mesa e falar assim, eu vou ter uma ideia agora para fazer um roteiro, para fazer um filme, para fazer um livro, o que seja, você simplesmente vai entrar em branco ou em pane e não vai conseguir ter nenhuma ideia. Ah, e tem algum truque, alguma parada, alguma coisa que você possa virar e falar assim, não, realmente isso aqui é muito mais fácil. Na verdade, qual que é a questão? Geralmente as ideias elas surgem muito do nada, ou quando você tá assistindo alguma coisa, ou quando você tá lendo alguma coisa, ou simplesmente quando você tá no transporte público, andando pela rua, as ideias surgem na cabeça. E aí o que eu costumo fazer? Sempre que eu consigo ter essa ideia, eu tento segurar ela ao máximo, e se eu não tô numa posição de poder escrever ela, pelo menos anotar a ideia que eu tive, eu seguro ela ao máximo, ou puxo o gravador do celular e começo a gravar com o celular a minha ideia, e anoto ela depois pra simplesmente ter um banco de ideias. Então a ideia pode não ser, mano, o primor, pode não ser coisa mais maravilhosa do mundo naquele momento, mas você precisa anotar essa ideia. Vai por mim, anota essa ideia. Então, ao decorrer do tempo, você vai montar o que eu chamo de banco de ideias. Isso é muito importante acontecer, porque isso não vai te acompanhar só num projeto só, isso vai te acompanhar em vários projetos. Ou seja, sempre que você for começar algum projeto novo, você vai conseguir abrir esse banco de ideias e vai analisar várias ideias diferentes que você tem ali. E aí, então, depois disso, eu fui lá e escolhi a minha ideia, né, baseada no que eu já tinha de banco de ideias, e fui lá e comecei a trabalhar em cima dessa ideia. E depois que você tem essa ideia, a gente começa a entrar no ponto de começar a trabalhar de fato esse projeto. E aí, depois que você escolher a sua ideia, qual que é o ponto que você tem que ter para você conseguir enxergar e entender que aquela pode ser realmente um projeto que vai ser muito interessante de você vai trabalhar. Essa ideia, de alguma forma, ela tem que te incentivar, ela tem que ter uma espécie de faísca dentro de você. Porque sabendo disso, né, se seus olhos estão brilhando, se você não consegue parar de pensar naquela ideia, você sabe que talvez você esteja no caminho certo. Como eu falei, no começo a ideia pode não ser uma coisa tão primorosa, uma coisa maravilhosa, mas vai por mim, desde o começo até o final do projeto, essa ideia ela vai mudar muitas e muitas vezes. E aí a gente chega no começo do processo, que aí eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu estudei vários métodos, entendeu? Eu olhei, mano, eu pesquisei, eu fiz curso de outros escritores, eu li o livro do Stephen King sobre escrever e tudo mais, e o que eu vou falar pra vocês cada um tem o seu método, tá? Você pode ver, pesquisar e tudo mais. O que eu fiz foi tipo um pupurri, entendeu? De várias coisas que eu consegui chegar na conclusão de que seriam interessantes pro meu processo. Eu já trabalho com criatividade faz muito tempo, então eu sei algumas coisas que pra mim funcionam e outras que nem tanto. Então quando eu fui fazendo esses cursos, adquirindo esse conhecimento, eu fui separando algumas coisas. Falar, tá, isso aqui pra mim é interessante, isso daqui pra mim já não faz tanto sentido. Então é muito importante que você se conheça criativamente falando, mas assim, não é 100% necessário que você já tenha esse conhecimento criativo, tá? Você pode começar do zero, mas eu recomendo que você tenha essa mente aberta para que, se você escutar um escritor falando, é melhor você escrever de madrugada, para ele isso pode funcionar muito bem, mas para você já nem tanto, entendeu? Então alguns pontos podem ser alterados, então cada um tem o seu processo, tá? Eu mudei meu processo enquanto eu tava escrevendo várias e várias vezes. E aí isso chega num ponto onde é muito importante o que eu vou falar aqui, tá? Segundo o Stephen King, existem 2 tipos de escritores, tá? Existe o tipo planejador e existe o tipo coração. Qual é a diferença entre esses dois e como você pode entender se você se encaixa numa categoria ou na outra? Você não necessariamente também precisa se encaixar nessa categoria, mas é uma dica minha de que eu acredito que isso pode ajudar você bastante, tá? O lado coração, basicamente, é você ter a sua ideia, você ter ali um começo de personagem, um começo
começo de trama, e você vai simplesmente sentar a bunda na cadeira e começar a escrever, mano. E você vai deixar os seus personagens ditarem o ritmo da trama e pra onde essa trama vai. Eu, particularmente falando, não consigo fazer isso, entendeu? Eu, particularmente falando, tinha um método algum tempo atrás pra treinar a escrita, onde eu pegava uma simples imagem e começava a escrever uma história sem pensar em nada. Eu só começava a escrever essa história olhando, observando uma imagem. Isso me ajudou bastante a treinar essa parada da criatividade, porque a gente tem que entender também que a criatividade é como se fosse um músculo. Quanto mais você exercita ela, mais ela flui livre. O outro tipo de escritor é o planejador, né? Então ele vai planejar cada vírgula do que vai acontecer no livro antes dele de fato sentar e começar a escrever. E foi isso que eu fiz. Porém, com essa experiência de ter escrito esse primeiro draft, eu posso falar pra vocês com tranquilidade de que muitas desses pontos dessa fase de você construir esse mundo, de você planejar tudo, pode muitas vezes te desanimar no meio do caminho. Então, assim, você vai demorar muito tempo antes de você simplesmente começar a conseguir sentar e escrever o seu livro. Então você vai pensar em personagens, universo, em tudo isso, assim, isso leva muito tempo, entendeu? Até você de fato começar a escrever essa história. Isso me frustrou, particularmente falando, várias e várias vezes, mano. Várias vezes eu pensei assim, eu joguei o livro de lado, deixei ele 2 semanas ali, porque eu tinha que pensar em mais 10 personagens que eu queria que aparecesse no livro, entendeu? Então, assim, esse processo pode ser um pouco frustrante a longo prazo, mas se você tiver a vontade de verdade de continuar esse projeto e a vocação, você consegue passar por esses obstáculos que vão se apresentando pra você. Então, o que aconteceu comigo no meu projeto, nessa jornada do meu primeiro draft? Então, basicamente, eu olhei assim, eu escrevia nos cartõezinhos, colocava coisas em drive, eu colocava coisas nas notas do celular, assim, tudo tava muito jogado. Então, o primeiro ponto pra mim foi entender que eu precisava de uma única plataforma pra conseguir organizar todo o meu mundo, todo o meu universo e o que eu precisava trabalhar como próximos passos. Entre o software nesse ponto, você pode usar algum software pra você organizar esse seu mundo, esse seu projeto de uma maneira muito mais tranquila, tá? Eu cheguei a usar o Drive, porém o Drive é pouquíssimo visual pra mim, eu sou uma pessoa muito visual que gosta de observar, de ver as coisas, então o Drive pra mim não serviu muito, eu comecei a usar ele, mas deixei ele de lado logo depois. O Notion também é outro software gratuito que você consegue utilizar de maneira tranquila, você tem vários presets lá dentro da própria plataforma que a comunidade mesmo fez pra escritores, onde você consegue organizar essas paradas e você consegue visualizar de uma maneira muito mais bonita e organizada também, né, claro, esse projeto no geral. Porém, eu fui pra outra plataforma que não necessariamente é feita pra escritores, tá? Mas me ajudou muito porque eu consegui organizar tudo que eu precisava, que é o Milanote. O Milanote é uma plataforma, é um site onde você consegue separar todas as categorias de tudo, mano. Assim, você consegue colocar imagem, você consegue colocar vídeo, link, você consegue criar caixas, você consegue criar tópicos específicos e tudo foi muito bem organizado pela minha parte. Eu demorei muito pra conseguir organizar tudo isso me tomou muito tempo, me frustrava algumas vezes também, mas foi fundamental para eu conseguir ter todo o meu universo num único lugar de uma maneira que eu conseguisse acessar ele sem ter que ficar abrindo arquivo, fechando arquivo, não é esse, é esse. Então assim, o Milanote me ajudou demais e essa parte da organização pra mim foi fundamental. E aí eu entrei num ponto onde também você pode bater nesse mesmo muro que eu, tá? Muito provavelmente, inclusive, isso vai acontecer, que é o quê? Tem um momento dessa trama, desse desenvolvimento dessa história que você vai estar tão perdido com tanta coisa em volta que tá acontecendo que você vai querer desistir, mano. Vai por mim, você vai querer simplesmente largar tudo e falar, mano, eu não quero mais, é muita coisa, esse processo é muito demorado, não funciona pra mim. E aí foi o ponto que eu falei pra vocês, tá? Então, esse foi a minha maior dificuldade, porque teve um ponto que eu olhei mesmo pra dentro do Milanote e pensei, cara, isso daqui tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Mesmo que eu tentei fazer checklist pra tentar fazer uma espécie de workflow, pra construir tudo bonitinho. Eu tentei trabalhar nos personagens, só nos personagens, não pensar em nada mais. Eu tentei pensar só no universo e nada mais. Mas várias e várias vezes eu me via batendo nesse muro de, tipo assim, nada parece que anda ponto suficiente pra me agradar, sabe? Então o ponto aqui é, você tem que tentar montar esse seu método numa maneira de tentativa de, tipo assim, acerto e erro. Nada vai fazer sentido às vezes, mas às vezes tudo vai começar a se conectar de uma maneira que vai parecer linda, vai parecer que sempre foi pra ser daquele jeito. Então assim, tenha a cabeça firme, porque eu vou dar o meu exemplo de que eu trabalhei 2 meses e meio nos meus personagens, tá? E no final eu cortei a maioria deles, porque eu passei muito tempo pesquisando, tentando entender a personalidade, pesquisando referência visual,
visual, escrevendo, montando ficha e etc. Assim, eu demorei muito pra conseguir escrever esses personagens. E teve uma hora que minha história praticamente não andou por esses 2, 3 meses que eu trabalhei nos personagens, e isso me deixava muito frustrado, porque eu queria pular pra história logo, mas os personagens estavam me segurando, entendeu? Então assim, esses pontos de dificuldade, eles vão acontecer, você vai se ver travado, mas é muito importante que você levante a cabeça, tenta entender de um ponto de vista de fora do projeto, entender o que tá acontecendo. Então assim, tá, então eu tô trabalhando nos personagens. O próximo passo vai ser trabalhar então no ambiente que que a história vai se passar. Se passa numa cidade, se passa num país, se passa uma única locação, num prédio, numa casa, enfim. Então eu vou trabalhar esses pontos depois eu vou trabalhar nos pontos da trama principais. Então assim, toda essa parte da frustração é muito importante que às vezes você dê um passo pra trás, respire, deixa o projeto um pouco de lado, entendeu? É muito importante, não adianta você querer correr com tudo, isso não vai fazer sentido. E depois você volta com mais calma, olha o projeto de fora, observa o que tá acontecendo e depois você consiga seguir em frente melhor. E aí depois que eu consegui construir tudo isso, que eu consegui construir os personagens, eu tinha uma ideia de história, que eu construí o universo, as regras desse universo e tudo mais, eu simplesmente consegui sentar e falar assim, tudo bem, agora eu vou pensar na outline e nos beats da história. Então, o que são beats da história? Os beats da história são basicamente pontos que vão fazer a sua história movimentar. Existem outros pontos que vão fazer você desenvolver personagens, você vai mostrar ambientes, você vai mostrar como as coisas funcionam, como o seu universo funciona. E outros pontos onde isso vai fazer a sua história movimentar. Então, esses beats são pontos importantes e cruciais para a sua história acontecer. Você pensando nisso, basicamente você chega no esqueleto da sua história. E aí você chega no ponto onde você vai escrever sua outline. E aí o que são outlines? As outlines basicamente são onde você vai conseguir pegar todas as cenas que acontecem no livro, e você vai explicar o que acontece em cada uma delas de uma forma resumida. Que personagens estão, se é momento do dia, da noite, se tá chovendo, se tá sol, pra você ter claramente o ambiente. E eu ainda anexava uma imagem que representava aquela cena. Então pode ser do ambiente, pode ser do que vai acontecer, pode ser alguma coisa que vai te deixar naquela... você tendo uma noção melhor do que vai ser o mood daquela escrita, daquela cena. Então o outline basicamente vai ser o livro, só que resumido, muito resumido. E aí assim, tanto com o beat quanto com o outline, você consegue ter uma visão melhor da sua história, tendo uma noção melhor de primeiro ato, de segundo ato, de terceiro ato, como tudo isso funciona, e você já vai ter uma noção melhor do que é a sua história, se a sua história pode funcionar ou não, você tá pensando com coisas completamente nada a ver. E eu, particularmente falando, minha experiência foi ter que andar pra esse outline e pra esses beats da história, basicamente no escuro. Tudo isso que você já construiu, ou seja, os personagens, o universo, mais ou menos a trama ali, o que você já construiu, vai te dar segurança pra você poder andar pra esses beats da história com mais clareza do que o normal. Então pra mim foi muito fundamental desenvolver esse universo e tudo que eu já tinha construído pra conseguir de fato desenvolver essa trama da maneira que eu queria. Até que você finalmente chega no ponto de começar a escrever a sua história. E aí aqui entra um ponto interessante, tá? Porque a gente também vai voltar a falar de softwares aqui. Você pode escrever no Word, você pode escrever no Drive, né, no Documentos, você pode escrever em softwares especializados, e eu particularmente pesquisei bastante e eu queria uma opção que fosse feita para escritores de fato, que tivessem ferramentas que pudessem me ajudar. E aí eu cheguei no nosso querido Ulysses, tá? Que é um software, como eu trabalho com Mac, eu precisei escolher uma plataforma específica para Mac, então o Ulysses apresentou uma plataforma muito útil para mim na hora da escrita, tá? Então você tem que decidir aonde você vai escrever o seu projeto inteiro, porque eu não recomendo você começar no Drive e depois você ir pro Word, e depois você ir pro software especializado. Então pensa, pesquisa, vê o que é melhor pra você. O Ulysses, por exemplo, é uma plataforma paga. Você tem 7 dias de teste, mas é uma plataforma que você paga anualmente. Então eu fui lá, paguei anualmente e escrevi o projeto inteiro dentro do próprio Ulysses. Ele tem maneiras de você exportar, ele tem fontes, estilos de impressão e tudo mais. Então já é algo que já é voltado pro mercado editorial. Então por esse motivo e várias outras coisas, várias outras ferramentas dentro do software, eu acabei escolhendo o Ulysses. Outra coisa que assombra muito o escritor é a questão de você ter metas de palavras, tá? Isso é uma questão que eu vejo muito nas redes sociais. Eu peguei isso como referência, tá? E fui trabalhando sempre com metas de palavras diárias. Isso quer dizer que você vai escrever todo dia? Não necessariamente, tá? Mas eu sempre colocava em média de 2.000 palavras por dia. E aí, conforme eu vi que aquilo não tava funcionando pra mim, que minha história não tava avançando o suficiente, eu coloquei 5.000 palavras. E depois, quando eu tava chegando perto do final, eu tava assim, agora, mano, eu não quero saber quantas palavras tem, eu só simplesmente vou escrever. É claro que isso vai variar de como funciona o seu dia
dia a dia, de quanto tempo você passa no trabalho, de quanto tempo você vai ter disponibilidade para você colocar nesse projeto. Esse trecho da escrita, ele pode ser extremamente frustrante, porque eu escrevi em torno de 105 mil palavras, né? E assim, não é algo que você vai fazer da noite pro dia, não é algo que você vai fazer rápido, é um processo demorado, é um processo lento. Tem dias que sua cabeça vai estar maravilhosa para você escrever, tem dia que sua cabeça não vai conseguir escrever 200 palavras sem travar. Então assim, é muito importante que você saiba esses times de você dar um passo para trás e você voltar a escrever. Essas pausas são muito importantes. O próprio King tem uma fala que ele diz que quando você tá escrevendo o seu primeiro draft, é importante que você escreva o seu primeiro draft o mais rápido possível. E depois de terminar o meu, eu concordo com ele em partes, porque assim, quando você escreve o seu primeiro draft da forma mais rápida possível, a gente tá falando aqui de você nunca se desconectou da história, você nunca se afastou dos personagens, você nunca se afastou desse universo, você consegue estar sempre dentro dele. Agora, no meu processo, eu demorei meses e meses pra conseguir terminar esse primeiro draft, eu me afastei da história várias vezes, e isso foi prejudicial sim, mas em alguns momentos eu entendi que eu precisava dessa pausa, eu precisava desse passo pra trás pra depois conseguir voltar melhor, entendeu? Porque às vezes, mano, tem questões que você precisa responder no seu livro que elas só vão ser, você só vai conseguir fazer isso se você dar um passo pra trás, desligar sua cabeça do projeto e a resposta vem naturalmente na sua cabeça, entendeu? E aí, um ponto importantíssimo que o próprio King fala também, e esse eu assino embaixo e concordo 100%, que é: escreva sem medo, mano. Quando você vai começar a escrever, você pode pensar várias coisas, que aquilo tá muito ruim, de que aquilo pode estar muito bom, de que não tá funcionando, de que os diálogos são péssimos, de que nada presta daquilo que você escreve. Mas a questão aqui é: escreva sem medo. Você vai escrever e você não vai pensar duas vezes ali no que você tá escrevendo. A história precisa fluir naturalmente, entendeu? É o seu primeiro draft. Você pode escolher que ninguém mais vai ler isso além de que você. Então assim, escreve. Ninguém vai estar lendo aquilo ali. Escreve sem medo, escreve diálogos, descreva cenas e tudo mais. Porque você pensar que se aquilo funciona ou não, já vai ser a partir de um ponto de um segundo draft. Então se você for ficar escrevendo uma frase, deletando, escreve um parágrafo, lê, não gosta, deleta, você nunca vai chegar a lugar nenhum, tá? Então assim, escreva sem medo, só escreve, entendeu? Esse é o ponto que às vezes eu falo pra mim mesmo: mano, cala a boca e só escreve, entendeu? Para de ficar pensando de que tá péssimo, de que não tá funcionando, de que o personagem é uma merda. Só escreve e depois você resolve isso no segundo draft. E aí, depois de muito tempo escrevendo, passando vários e vários dias, mano, acordando, escrevendo até de noite, e tentando terminar isso, eu consegui finalizar o meu primeiro draft. Era 2 horas da manhã e eu não sabia nem minha reação. Eu queria chorar, mas eu não conseguia chorar, porque foi um processo nesse processo todo, foram 10 meses vivendo esse projeto, com muito altos e baixos, com várias vezes pensando em desistir ele, e depois desses 10 meses e muita insistência, eu consegui finalmente terminar o primeiro draft do meu livro, que é um dos pontos mais importantes, principalmente eu acho que para um escritor iniciante. Então essas foram as minhas dicas, essa foi a minha jornada para conseguir escrever o primeiro draft do meu primeiro livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida do processo, ou de qualquer coisa, software e tudo mais, podem comentar aqui embaixo. Eu fico muito feliz de poder ajudar vocês de alguma forma. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então é isso. Falou!